Fala galera, chegando aqui mais um dia pra gente conversar sobre parábolas. Vou me organizar aqui, a gente tá aqui no novo ambiente, ainda não organizei o meu espaço lá e a gente tá gravando aqui com o telefone na mão, mas a gente tá gravando, tranquilo? A gente vai falar hoje sobre uma parábola. Ela, posso até arriscar dizer que ela é um pouco conhecida. Na verdade, alguém já ouviu falar sobre ela alguma vez na vida, mas eles falam sobre os odres. Odres era onde colocava os vinhos, né? Era o recipiente dos vinhos, sobre os odres velhos. E aí essa parábola, ela se encontra, eu tô aqui com a Bíblia física, essa daqui, ó. E é interessante que eu vi a Bíblia e lembrei. Deixa eu logo dizer aqui antes onde é que ela está, que aí depois você situa aí na sua Bíblia. Ele está no Lucas 5, a partir do 33. Lucas 5, 33. E aí, olhando para essa Bíblia aqui, ó, me veio à memória quando eu estava indo estudar para o cursinho. Eu fazia um cursinho no centro. As aulas eram à tarde. Aí eu ia de ônibus pro cursinho e levava essa Bíblia aqui, ó. E aí eu lia essa Bíblia no caminho até o cursinho. Só que o que acontece? Qual a diferença da leitura de lá para leitura de cá? Experiência. Eu lia naquele tempo, e pode ser que essa minha leitura ela se igualasse a algum de vocês. Era uma leitura sem vida, uma leitura sem calor, uma leitura por ler. Mas eu lia. E por incrível que pareça, eu gostava muito de ler esse capítulo de Lucas. Eu li nesse período, eu sempre repetia esse de Lucas. Lia outros, claro, mas me vem muito à mente esse capítulo aqui de Lucas. E aí a leitura ficava por simplesmente ler. Diferente de hoje, que acontece de uma leitura, você internaliza e faz conexão, com alguma situação que aconteceu esses dias ou que aconteceu há algum tempo na sua vida. E o interessante é o quê? É que quanto mais tempo você vive e quanto mais você lê a Bíblia, mais conexão você consegue fazer com aquilo que você já viveu. É por isso que as pessoas falam que a Bíblia ele é um livro que vai se modificando de acordo com o tempo. É um livro que ele vai... Existem pessoas que falam que a Bíblia ela é mais atual do que um jornal. E aí ela vai se transfigurando de acordo com aquilo que você vive. E o interessante é que é uma coisa bem particular. Ou seja, quando você lê isso aqui, existe um contato espiritual seu que remete àquilo que você já viveu e que cria na sua cabeça algo que precisa ser dito, uma mensagem atual. Michael, peraí que eu não entendi. Tá certo, a gente vai repetir aqui. A mensagem que é lida aqui, ela entra em contato na sua mente, é interpretado espiritualmente e isso faz com que você gere uma mensagem que atinja pessoas atualmente. Ou seja, algo que foi escrito há 3.000 anos, ela se torna novo de acordo com o que as pessoas vão vivendo. Porque essa palavra é internalizada e externalizada através do Espírito Santo. Ou seja, ela está sempre nova. Ela sempre se modifica. Se você entender esse conceito que eu acabei de passar, bingo. A missão de hoje aqui, ó, com 4 minutos, eu já posso parar esse vídeo aqui e partir para outro. Porque até eu nem imaginava que eu poderia traduzir um conceito de uma forma tão simples.
de uma forma que até uma criança consegue entender. E é por isso que a gente precisa ler. É por isso que a gente precisa ler. E mais ainda, a gente precisa escutar. Por que, Maicon, a gente precisa escutar? Porque você, através da escuta, consegue entender. Através da escuta, você consegue entender coisas que você não entendia. E aí, essas coisas que você não entendia vão ser linkadas, elas vão fazer um link com aquilo que você vive. E daí você vai gerar outra ideia através disso. E aqui eu não estou dizendo que a Bíblia é gerar ideias de acordo com aquilo que você pensa. Existe um caminho a ser seguido, mas acima do caminho a ser seguido existe a liberdade. E Jesus, ele veio para a gente ser livre. Jesus, ele veio para a gente ser livre. E é interessante, quando eu falo de liberdade, me veio à mente sobre o casamento. Eu disse para um colega meu que eu iria me casar e tá mais perto do que longe, tá bem mais perto do que longe. E aí eu surpreendi ele dizendo que ele iria me casar. E aí ele tomou um susto, porque na nossa cabeça a gente casa dentro de igreja. Ou para quem é evangélico, existe uma celebração com o pastor. Mas talvez não tenha passado pela sua cabeça de você convidar um amigo seu. Só que não é qualquer amigo. Ele é um cara experiente, é vivido na palavra. O cara tem um conhecimento bíblico, ele vive a Bíblia. Só que ele não é pastor e ele não é padre. E aí, quando eu lancei esse convite a ele, ele ficou surpreso. E posso até afirmar que ele ficou com medo, porque o pai dele é pastor. E ele até perguntou, trocou uma ideia com o pai dele para poder, né, ver o que poderia acontecer e tal. E assim, o argumento que eu usei foi que Jesus veio para a liberdade, retomando aquilo que eu falei. Jesus, ele veio para a liberdade. E vocês vão ver a liberdade que Jesus tem nessa parábola. Já fazendo um link agora com a parábola. Vocês vão observar como Jesus veio para libertar. Porque à época existiam alguns costumes. Jesus era judeu. Na verdade era não, ele é judeu. Marco, por que não era? Por que ele é? Porque ele não morreu primeiro. Né? Se o seu Jesus, o seu Cristo está morto, e aí eu sinto muito informar, porque o meu Cristo está vivo. E até o momento de morte e ressurreição, ele nunca negou, nunca chegou a dizer que não era mais judeu. Ele sempre foi judeu e ainda hoje ele é judeu. E os costumes da época, aquilo que era seguido na época, os religiosos, os fariseus, eles fiscalizavam tudo aquilo. E Jesus, ele veio para quebrar regras. É interessante que, tipo, se Jesus vivesse hoje, no nosso tempo, muitas pessoas, muitas religiões, padres, pastores iriam ser escandalizados. Porque ele foi na contramão de tudo. E prova disso, se vocês tiverem curiosidade, e eu creio que muitos de vocês já assistiram, The Chosen, né, que é aquele seriado. Eu não assisti todo, eu fui até a penúltima temporada. Inclusive eu tenho até que tirar um tempinho para poder terminar, né? Mas você percebe através da própria palavra e do que foi colocado dentro dos episódios, que ele agia bem na contramão. E eu acho que aquele seriado, ele é bem fidedigno. Ele se aproxima muito daquilo que é escrito aqui nos capítulos. Então, vocês vão observar agora, com a minha leitura, o quanto Jesus andava na contramão de tudo. E esse convite que eu fiz para o meu colega para ele me casar
foi na contramão das coisas. Porque eles, cara, será que a religião vai permitir? Só que a religião não precisa permitir. Porque Cristo veio para a liberdade. Cristo veio para libertar. Sabe qual é o grande problema de toda a situação? É que se você... São 3 motivos que de fato direcionam a vida de um cristão. Quando eu dou aula e às vezes no final da aula a gente conversa um pouco, assim como eu estou conversando com vocês, e aí no fim as senhoras elas vêm me perguntar se eu sou católico ou se eu sou evangélico. Eu digo que eu sou cristão, e aí na cabeça delas fica um negócio embananado. Mas cristão? Pai, tu é evangélico ou é católico? Eu sou cristão. E aí fica aquela dúvida, né? Mas por que cristão? Porque eu não sou nem de um e nem sou de outro. Eu sou cristão. Eu sou de Cristo. E na Bíblia fala lá em Paulo, né? Paulo fala sobre imitar Cristo. E às vezes a gente polariza, às vezes a gente polariza muito uma coisa e acaba de fato deixando de fazer aquilo que deveria ser feito, que era imitar Cristo. Imitar Cristo. Então, a mensagem de hoje, e vocês vão ver aqui no capítulo, é que Cristo veio para libertar. E a gente vai lá em Lucas, capítulo 5, versículo 33. Ele diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Só que o que acontece, pessoal? Para a gente poder entender isso aqui, a gente vai ter que voltar um pouco, para vocês entenderem o contexto. Ele diz assim, ó, no versículo 29, Jesus come com pecadores. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Pessoal, Jesus estava sentado junto com os discípulos, com pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. E aí chegaram os fariseus, que são os detentores da lei, os mestres da lei, aqueles que fiscalizam e punem. Eles dizem assim, ó, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É incrível, e pessoal, depois se vocês puderem, existe uma Bíblia física dessa maneira e existe uma Bíblia virtual, que ele traz as falas de Jesus em vermelho. Depois se vocês puderem, essa aqui não é assim, essa aqui ela não é assim, ela é toda sem marcação. Mas se vocês puderem depois e tiverem interesse em baixar essa Bíblia ou então adquirir uma Bíblia dessa com as falas de Jesus em vermelho, vocês vão ver que é bem bacana. E Jesus ele dava alfinetadas atrás de alfinetadas, porque eles chegaram assim e disseram, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, olha aí a pancada, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Cara, eu acho fantástico, fantástico. Toda a resposta de Jesus é um negócio absurdo. E aí eles disseram assim, ó, não vim chamar justos. E Jesus continua, né? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí, de fato, agora começa lá. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Cara, é sinistra a resposta agora que Jesus vai dar. Ele diz assim, ó, Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Ou seja, ele dá uma resposta pancada e ainda diz a que veio. E ainda diz qual o motivo de vir. Quando ele diz assim, ó, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo. Ou seja, o noivo é o próprio Jesus. A noiva, ele se refere à igreja. Mas a igreja de pedra e tijolo? Não, a igreja somos nós. Nós somos igrejas. Igrejas vivas, com braços e pernas.
E aí quando ele fala do noivo, a noiva é a igreja, a noiva somos nós. Ou seja, em uma resposta ele dá duas pancadas. Ele diz, olha, eu sou o filho do homem. E outra coisa, ele diz assim, ó, enquanto está com o filho do homem, não jejua. Quem está na presença do filho do homem, não jejua. E aí o que ele diz, ó? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhe disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ou seja, pessoal, o quanto de sabedoria existe numa frase. Ele diz, roupas velhas, remendo velho em roupa nova. Não funciona. E de fato, pessoal, se você entender um pouco aí de corte e costura, você vai ver que faz todo sentido. Se você pegar uma roupa velha e remendar com algo novo, ou vice-versa, não vai funcionar. Vai ficar diferente, as cores ficam diferentes, a roupa não fica ajustada. As coisas não vão funcionar se você pegar algo velho e remendar com novo. E embaixo ele dá outro exemplo. Ele diz assim, ó. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E mais embaixo ele diz, ó. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. O que acontece, pessoal? Vocês podem perguntar, Michael, o que é odre? Odre era como se fosse um cantil. Pronto, essa é a palavra, como se fosse um cantil. Eles pegavam couro, costuravam completo e aí colocavam o vinho naquele recipiente. Por que eles faziam isso? Porque ficava mais fácil de carregar para um lugar para o outro. Quando secava, dava para enrolar e eles não poderiam andar com muita bagagem, porque, enfim, os caras andavam de camelo, andavam de, sei lá, atravessava deserto, fazia tudo. Então, o odre era esse instrumento de couro, aí eles faziam uma costura e colocavam o vinho para lá, para poder descansar e depois ficar utilizando esse vinho. Só que o que acontece, pessoal? Quando um odre ele fica velho, por exemplo, você consome todo aquilo que está dentro do odre, do recipiente, e aquilo, com o passar do tempo, o couro ele vai ressecando e fica duro. Esse couro ele não é mais capaz de receber um vinho, porque se ele receber um vinho, ele vai romper. Vai haver ali vai haver ali quimicamente, quando você pega o vinho, com o tempo ele vai mudando. E aquilo ali vai causando fissuras no odre, ele vai romper, vai rasgar, vai deformar o odre, e já estava de fato ressecado. E aquilo ali não vai funcionar, não vai prestar. Ou seja, vinho novo tem que ser em odre novo. Odre velho não recebe vinho novo. Porque se o odre velho receber vinho novo, ele vai romper. E pessoal, o que ele diz aqui é assim, ó. A gente pode trocar vinho por mentalidade. Você sabe que na Bíblia não existe a palavra cérebro. Na Bíblia existe a palavra mentalidade. Mentalidade. Então, se você... A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode trocar o nome, a gente pode trocar a palavra odre por mentalidade. Vamos ver como é que fica. A gente diz assim, ó. Disse-lhe Jesus sem dúvida. Peraí, se maravilharam. Calma, perdi aqui. Deixa eu voltar. Ele diz assim, ó. Também lhe disse uma parábola. Ninguém tirou um pedaço de veste, mais embaixo. Ninguém põe vinho novo em mentalidade velha, pois o vinho novo romperá a mentalidade e tornar-se-á o vinho, e os odres e as mentalidades se estragarão. Agora a gente vai trocar mais uma palavra. E aí agora vai fazer total sentido para vocês. Ao invés de vinho, a gente vai falar Espírito Santo. E aí diz assim, ó. Ninguém põe Espírito Santo
em mentalidade velha, pois o Espírito Santo novo, o Espírito Santo romperá as mentalidades e tornar-se-á Espírito Santo. E as mentalidades se estragarão. Eu fiz a troca de odre por mentalidade, presta atenção, eu fiz uma troca de odre por mentalidade e vinho por Espírito Santo. Quando, pessoal, a gente tem uma mentalidade, na própria Bíblia e através de Paulo, ele fala mentalidades cauterizadas, mentalidades queimadas, deturpadas, aquilo ali não volta mais atrás. Quando você tem uma mentalidade velha, uma mentalidade antiga, aquilo ali não aguenta, aquilo ali não suporta. Ela não suporta o Espírito Santo. Não suporta. E aqui é como os fariseus. Aqui é como os fariseus, que eles encontraram com Jesus e Jesus foi na contramão de todos. A mentalidade deles era antiga, não suportava o vinho novo. E o vinho novo rompia todas as vezes essa mentalidade antiga. E aqui, mais uma vez, eu já falei isso para vocês e torno a falar. As parábolas, elas apontam para uma mesma direção. As parábolas, elas contam a mesma história. E aqui a gente precisa renovar a nossa mentalidade. A gente precisa renovar a mentalidade para de fato conseguir acessar Deus. A gente consegue acessar Deus através do Espírito Santo. Se você não tiver uma mentalidade preparada, se você não tiver uma mentalidade renovada, e é aquilo que o próprio Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Se você não nasce de novo, você não é capaz de suportar o vinho novo. Você não é capaz de suportar o Espírito Santo. Essa aqui é a grande mensagem que está atrás dessa parábola. E a gente vai ler um pouco mais aqui embaixo para poder concluir a parábola. E ouvir o que ele tem aqui para dizer para nós. Ele diz assim, ó. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. E ele diz, ó. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. É interessante, né, pessoal? É interessante. Porque quando você acessa Deus através do Espírito Santo, você permanece naquilo e você percebe, e você entende, você sente, você vive tudo muito melhor. O acesso que você tem a Deus por muito tempo, ele vai tornando aquilo melhor. E por mais que você, preste atenção, isso aqui é importante, pode mudar muita coisa na sua mentalidade. E por mais que você perca o acesso, e por mais que você se distancie, você vai perceber que aquilo que você viveu é muito melhor do que aquilo que você está vivendo. O arrependimento aparece. O arrependimento aparece. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa encontrar uma mentalidade de fato, uma mentalidade de acesso. Uma mentalidade de cura, uma mentalidade de acesso a Deus, uma mentalidade de perdão. A gente precisa limpar esse coração aí através do perdão. Se você não perdoar, você não consegue acessar. A sua mentalidade fica velha, o seu odre, ele vai ficando velho, ele não vai aguentando novo. Não vai aguentando novo. Essa é uma das melhores parábolas e é interessante. Às vezes a gente precisa ouvir para a gente poder entender. E aquilo ali a gente vai aplicar na nossa vida. A gente só precisa aplicar na nossa vida a nova mentalidade, nascer de novo. E isso causou dúvida em Nicodemos. Nicodemos não entendia como nascer de novo. Como nascer de novo?
Você nasce de novo a partir do momento que você não consegue mais retroagir. Preste atenção, tem pessoas que pensam que nasceram de novo, só que elas retroagem ao que era antes. Quem nasce de novo não consegue retroagir ao que era antes. Michael, me explica que eu não entendi. Se você pegar uma semente, a partir do momento que você planta, coloca a semente na terra, ela morre e ela começa a nascer de novo. Ela começa a se fazer planta. Uma planta não volta a ser semente. Essa é a melhor explicação. Uma planta não volta a ser semente, porque ela morreu para a semente, agora ela é planta. Não tem como voltar atrás. Quando você cria uma mentalidade nova, você morreu para a mentalidade antiga. Aquilo não retroage. Tem pessoas que pensam que viveram uma mentalidade nova, mas elas retroagiram. Elas nunca tiveram no novo. Elas nunca acessaram o novo. Porque quem acessa de fato o novo não consegue retroagir. É uma metanoia, que é a palavra utilizada por Paulo. Metanoia é uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade. E que de fato a gente consiga fazer uma metanoia na nossa vida. A gente consiga morrer para aquilo que é antigo. Que a gente consiga trazer o Espírito Santo. E através disso a gente ser guiado. Aquele caminho que a gente precisa seguir. As coisas que a gente precisa fazer. Existem coisas que você precisa fazer. E até hoje você não faz. Porque você não seguiu o seu coração. E até porque também você não sente o coração. Para você sentir o seu coração, você precisa ter o coração limpo. Aí você começa... Isso aqui são dois detalhes importantes. Primeiro, você precisa sentir o seu coração para poder seguir a Deus. Só que, às vezes, as pessoas dizem, eu não consigo sentir meu coração porque está sujo. A gente precisa limpar isso aí. A gente precisa limpar. E a partir do momento que você limpa, você começa a sentir Deus. E aí vem outro problema, confiar naquilo. E vem outro problema, acreditar, suportar, perseverar. Você percebe que não é fácil. Primeiro, você tem que estar limpando, porque isso suja. E segundo, acreditar e seguir. Daí, de fato, você consegue viver aquilo que Deus prometeu para você. Daí, de fato, você consegue viver aquilo que Deus prometeu para você. Tranquilo? Acho que